Hola gente, bienvenidos a más un episodio acá en mi jardín en el desierto. Hoy ustedes van a tener que utilizar bastante el cerebro porque vamos a hablar sobre un asunto bien científico sobre las últimas novedades en el ciclo y la simbiosis que nuestras plantas tienen con otros organismos. Hoy nosotros vamos a hablar más sobre las bacterias, visto que nosotros ya tenemos varios videos sobre las micorrizas, que es algo que nosotros ya sabíamos há más tiempo. Acá eu vou passar então algumas informações sobre a cadeia alimentar do suelo, algo que nos últimos anos nós tivemos muitos avanços e impacta bastante a forma que nós fazemos agricultura e temos vários pontos que analisar quando nós vayamos a comprar semillas e plantar nossas plantas. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a meu jardim no deserto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un episodio de Mi Jardín al Desierto. Hoy nosotros vamos a hacer una síntesis sobre ciertas cositas que la ciencia descubrió en las últimas décadas, desde 2010 más o menos, y que de verdad es de explotar la mente. Espero que a ustedes les guste esse video y absorban bastante información. Y obviamente, si ustedes quedan con alguna duda, comenten acá abajo para que yo sepa. Pero voy a intentar sintetizar lo máximo posible eso, porque impacta mucho nuestras vidas y de verdad todos os agricultores, jardineiros deveriam saber sobre essas coisas. Há várias cositas que vocês já aprenderam acá no canal e vou passar rapidamente por arriba para que vocês se recuerden e consigam compreender mais as novidades que apareceram na hora. Pero nós vamos falar sobre a cadeia alimentar do suelo. Todo vai começar então com nossas plantas, que são fotossintéticas. Conseguem então, através da luz solar, o gás carbônico e a água, produzir energia, a qual vai quedar armazenada em forma de açúcares. E elas vão ser utilizadas para sintetizar as mais diversas coisas dentro de elas. Pero lo que muitas pessoas passam de alto é que de 30 a 45, 50% dessa produção não vai ser utilizada diretamente por la planta, e sim vai ser enviada hasta las raíces e de aí então vai ser expelida para o suelo, lo que nós chamamos de los exudados de las plantas. ¿Por que será que ellas hacen eso? Bien, las plantas van a hacer eso porque esses açúcares que está enviando allá para abajo, ricos en carbono, van a atrair diversos organismos, como por ejemplo las bacterias e los hongos, los cuales van a se alimentar desses açúcares e aí então vão conseguir um ambiente um pouquinho mais agradável, porque o pH não vai alterar tanto, vão ter alimento suficiente e também vai estar um pouquinho mais seguro de los depredadores, ¿ya? Pero, em algum momento, essas bactérias e hongos vão acabar morrendo ou vão ser depredados, principalmente por nemátodos ou protozoários, que são seus principais depredadores. E em algum momento, esses depredadores também vão morrer. Não importa se morreram as bactérias e hongos ou os protozoários e nemátodos, quando eles mueram ou quando os protozoários se alimentem e excretem o que não necessitam, eles vão então estar devolvendo ao suelo todos esses nutrientes de las plantas, los quais agora vão estar transformados, vão ter uma carga elétrica maior, fazendo com que as plantas consigam de novo reabsorver esses nutrientes e reaproveitarlos também. Esse então vai ser o ciclo básico da cadeia alimentar do suelo, ¿no? Englobando nossas plantas. Pero a coisa queda um pouquinho mais intrincada. Bem, e a próxima descoberta então que hicieron uns 15, 20 anos atrás são os hongos micorrízicos. Perceberam que não é só esse cambio então de açúcares por las plantas. Os hongos conseguiram associar-se às plantas e como os hongos conseguem expelir substâncias, degradar o meio ambiente, o suelo e conseguir absorver minerais do que as plantas não conseguem fazer também, eles começaram então a ter uma simbiose, uma interrelação bem mais cercana. Los hongos vão conseguir então passar esses minerais absorvidos por el suelo para a planta e a planta então vai devolver ao hongo então esses açúcares que os hongos não conseguem fazer porque não são seres fotossintéticos. Isso nós já vimos em vários vídeos, como por exemplo o vídeo sobre as raízes, o vídeo sobre os hongos micorrízicos que vou deixar acá para que vocês se aprofundem um pouquinho mais.
Pasó un poco más de tiempo y descubrieron otra relación entre microorganismos y las plantas, que serían las bacterias rizobiales. Quizás ustedes ya escucharon hablar sobre ellas. Son bacterias que consiguen asociarse con plantas, principalmente las leguminosas, como la Parkinsonia, las habas, los porotos, todas esas plantas entonces que dan esas legumbres, esas vainas. Lo que pasa es que essas bactérias rizobiales têm o poder de conseguir extrair nitrógeno, então, da atmosfera, onde ele é muito rico, e conseguem fijarlo, então, no suelo, de uma forma que as plantas vão conseguir absorver. Como vocês já sabem, depois do carbono, do oxígeno, o nitrógeno é um dos elementos mais fundamentais para as plantas, porque ele vai estar sendo parte do ADN, da maioria das proteínas e também enzimas. Bien, entonces las plantas, sabiendo de eso, yo las considero seres inteligentes. Por eso que yo voy a hablar siempre sobre la inteligencia de ellas y que ellas sabían y consiguieron calcular algo. Ustedes pueden tener su concepción que quieran. Pero como ellas saben entonces que el nitrógeno está mucho más presente cuando esas bacterias están cerca, ellas también empezaron a echar esses exudados através das raízes para atrair essas bactérias. Então, as bactérias chegam cerca da planta e elas conseguem, de alguma forma, não se sabe se é a planta que lo hace ou se é as bactérias que lo hace, conseguem então criar entradas em las plantas, por las quais então é mais fácil absorver o nitrógeno, mientras a planta então vai excretar esses açúcares para as bactérias. Ou seja que aí nós também começamos com uma simbiose. Pero essa produção de nitrógeno não queda só exclusiva de uma bactéria ou uma população de bactérias a uma planta. Muita parte desse nitrógeno vai quedar no suelo e vai ser utilizado também por outros organismos e quedar aí para as próximas gerações de plantas e semillas. E quando essa planta muera também, todo esse nitrógeno que está almacenado então em diferentes compostos nessa planta também vão degradar-se, decomponer-se e volver ao suelo. Se nós não sacamos essa planta do sistema, que é o que nós estamos fazendo cada vez mais, sacar essas plantas, levar todos os nutrientes e o suelo começa a quedar cada vez mais pobre. Por isso, nós vamos a volver nesse tema um pouquinho mais adelante também. Bem, hasta acá creo que não há uma novidade tão grande, pero é aí que empieza entonces el último proceso descubierto por la ciencia. Nosotros estamos hablando en 2010, como cerca de 14 años atrás. É muito pouco pensando em investigação científica. Pero a partir de aí nosotros vamos a entrar entonces lo que se chama ciclo rizofágico, que é entonces el intuito de esse video principalmente. Nós sempre pensamos que as plantas então conseguiam abrir entradas e absorver o nitrógeno das bactérias e outros minerais de los hongos e expelir então açúcares em forma de exudados. Pero em 2010 nós começamos a descobrir então que essas aperturas também hacían a sucção dessas bactérias para dentro de las raíces e aí então o sistema quedava muito mais complexo. Bem, então, o que está passando? Como vocês já sabem, as bactérias são seres muito microscópicos. Vocês podem encontrar imagens em internet que vão mostrar a relação dimensional dessas bactérias e, de verdade, são alguns dos seres mais diminutos que existem. Então, elas são facilmente depredadas por diferentes outros organismos no suelo, mas algumas delas vão sobreviver tempo suficiente para descobrir esses açúcares que estão sendo eliminados por las plantas. Quando elas descobrem, elas vão chegar cada vez mais cerca de onde eles saem, que seria então de la punta, o meristema apical de las raíces, que é uma capa muito delgadita em la punta de todas as raíces, que hace então, como ela é delgada, conseguir eliminar e absorver facilmente diferentes compostos. As bactérias são muito chiquititas, então, quando começa a ocorrer esses intercâmbios então de soluções entre a raiz e o suelo, muitas dessas bactérias que estão no suelo conseguem ser succionadas também para dentro da planta.
El meristema é muito delgadito, então as bactérias conseguem permear facilmente. Pero elas vão quedar depositadas aí atrás dessa capa em uma solução que a planta produz. Ela não consegue adentrar-se mais que isso, porque aí nós vamos a ter as paredes de las células que vão ser mais gruesas e elas não vão conseguir entrar tanto. E as plantas não as combatem porque elas sabem que essas bactérias então vão estar produzindo esses nitrógenos que a planta necessita. Assim que ela vai manter ela aí guardadita. E agora vai começar então um ciclo de eventos que vocês me digam quem vocês creem que é mais inteligente, o ser humano, as bactérias ou as plantas. As bactérias então entraram na planta, quedaram aí então essa parte detrás do meristema de las raíces, pero aún a planta não consegue sacar tanto esse nitrógeno de dentro das bactérias, porque existe uma parede celular. Assim que o que hace a planta é bombardear em um spray essas bactérias com oxígeno bem concentrado. O oxígeno reacciona com a parede celular, degradando-la, fazendo com que todo que está dentro da célula consiga então sair mais facilmente e ser então absorvida. É como nós tentarmos comer uma naranja inteira. A cáscara não vai deixar que os nutrientes sejam absorvidos por nós. Mas se nós licuamos essa naranja, vai ser muito mais fácil absorvido os aminoácidos, as vitaminas que essa naranja tem. Assim que as plantas então vão bombardear as bactérias, as células bacterianas com esse oxígeno concentrado, fazendo com que a parede celular se degrade, fazendo então com que todo esse nitrógeno seja extravasado e a planta consiga absorver mais facilmente. Pero as plantas não são burras. As bactérias estão produzindo algo que as plantas les gusta, ou seja, que por que as plantas iriam matar essas bactérias? Então, elas não fazem isso. Aunque a parede celular das bactérias seja degradada, elas não morrem e continuam replicando-se. As bactérias, elas reproduzem muito rapidamente, cerca de uma vez a cada 20 minutos. Assim, que o que era uma bactéria, ela vai continuar reproduzindo-se e vai formar conglomerados, na maioria das vezes, de 4 bactérias juntas. E elas vão começar a circular, então, por essa parte radicular. Mientras ela está aí, bailando de um lado a outro, a bactéria, que tampouco é burra, começa a tentar proteger-se desse bombardeio de oxígeno, porque se é demasiado, ela pode morrer. Então, o que ela faz é formar então substâncias nitrogenadas que são expelidas dela no intento de proteger-se. Pero isso não funciona tão bem e, em realidade, esses compostos nitrogenados vão nutrir mais a planta. E a planta, como tampouco é burra, ela vai ver que essas bactérias estão produzindo mais nitrógeno para ela, assim que ela tenta dar uma agradita para elas e começa a enviar um pouquinho mais de carbono para essas bactérias. Como elas necessitam de carbono para continuar sua produção de nitrogenados, então as duas saem ganhando aí e vivem por um bom tempo felizes. Agora vamos em la parte mais importante do vídeo e espero que de verdade vocês absorvam e pensem bastante em isso que vou falar agora. Não são só compostos nitrogenados que as bactérias vão produzir, e sim, elas vão produzir também algo em grande quantidade que se chama etileno. Esse etileno vai ter várias funções em la planta e uma delas, um dos impactos, é que ela distensiona as paredes celulares de las plantas. Então, é como se fosse algo que deixaria então a parede celular de las plantas mais elásticas. Então, temos as bactérias, elas estão produzindo etileno, cada vez as células vegetais vão distensionar mais facilmente, as bactérias vão continuar crescendo, a cada 20 minutos vão reproduzir-se, então em um espaço que antes tinha X bactérias vai ter mais, então ele vai quedar mais tupido de bactérias. Como as células da parede das plantas se distensionam mais fácil, então nós vamos a ter o efeito como um bus relleno de pessoas, vamos a começar a hacer pressão hasta um ponto que a parede não aguenta mais e começa a ceder e começa a distensionar-se. Essas
evaginaciones que nosotros vamos a tener entonces en las raíces de las plantas van a empezar a crear las famosas raicillas. Cuando nosotros sacamos una planta de una maceta o desenterramos una planta del suelo, nosotros empezamos a ver entonces esas raíces bien delgaditas, blanquitas. Essas van a ser entonces las evaginaciones creadas debido entonces al crecimiento de las bacterias dentro de las raíces y la producción del etileno. Así que nosotros agricultores, jardineros y cientistas habíamos comprendido de una forma mucho más simplificada lo que pasa en las plantas. Nosotros creíamos que las plantas creaban raicillas entonces para absorber más nutrientes del suelo, pero no es tan sencillo así. En realidad, entonces, las bacterias que están en el interior de las raíces producen cada vez más etileno. La raíz se expande creando más meristema apical que va a ser fácil entonces para absorción de nutrientes, pero principalmente de más bacterias. Así que mientras el meristema apical empieza a crecer, más bacterias consiguen entrar dentro de la planta. Esas bacterias van a crear más etileno y así la raíz va a expandirse más, creando más raicillas. O sea que é un ciclo de cuanto más bacterias entran, más raicillas se crean y cuanto más raicillas hay, más bacterias consiguen entrar en las raíces. É un ciclo entonces de simbiosis y no meramente hecho por las plantas. Pero no para por ahí, la cosa queda más interesante aún. Yo ya había dicho que las bacterias son muy chiquititas y entran fácilmente, pero como la planta también está liberando exudados ricos en azúcares para atraer esas bacterias allá afuera, en ese momento entra entonces bacterias en una ola y cuando la planta va entonces liberar más azúcares para atraer más bacterias, muchas de las bacterias que estaban allá adentro empiezan a salir también. Entonces tenemos olas de entrada de bacteria y de salida de bacterias que van a colonizar allá afuera y renitrogenar, porque las bacterias van a producir esos compuestos nitrogenados, pero absorbiendo allá entonces de afuera de la atmósfera. Ellas necesitan recargar. E já perceberam que solamente uma bactéria consegue fazer esse ciclo umas 5 vezes, de sair da raiz, renitrogenar-se, volver dentro da planta, salir novamente e assim por conseguinte. Isso é incrível, uma bactéria que dura tão pouco tempo, ela consegue fazer esse ciclo umas 5 vezes. E cada vez que ela entra, ela queda uns 2 dias aí adentro, é expelida, depois volve e queda mais cerca de 2 dias adentro. De verdade, é uma inteligência incrível. E não se preocupem, se vocês prestarem atenção, as bactérias então têm sua parede celular degradada aí adentro, pero quando elas são expostas novamente ao suelo, elas conseguem rehacer essa parede celular. Assim que elas não morrem e não quedam mais frágeis em todo esse processo. Há cerca de 10 anos atrás, nós creímos que as plantas eram como agricultores convencionais, que solamente expeliam fertilizantes, açúcares no suelo, atraíam então, deixavam crescer as bactérias a seu entorno, ceifavam ela e traíam para dentro, e fim. Esse era então o processo. Pero as plantas são muito mais complexas e são muito mais parecidas então com pastores. Elas vão dar alimento e proteção para suas ovelhas, as bactérias, e de vez em quando vão trazer então para dentro de seu galpão para tosqueá-las. Vão agarrar então essas ovelhas, vão atraí-las para dentro de um local seguro, dentro de suas raízes, vão sacar a parede celular, digamos, o pelo, a lana das ovelhas, vão extrair todo o nitrógeno que elas querem, depois elas liberam elas ao campo novamente, aonde vão pastar, vão buscar esse nitrógeno, vão crescer novamente e vão ser traídas novamente para a tosquia, para sacar todo esse nitrógeno. É muito interessante, nós vemos outros organismos fazendo isso, como por exemplo as hormigas que pastoream os pulgões também. A natureza é incrível, nós vemos processos bem complexos que fazem com que nós tenhamos muito mais cuidado em várias coisas que nós hacemos em nosso dia a dia, não? E esse então é o básico do ciclo rizofágico, que genera mais ou menos 40% do nitrógeno que nossas plantas necessitam. Isso é muito. E además de isso, nós vamos a ter outros impactos na planta, não é solamente a obtenção do nitrógeno. Quando as plantas bombardeiam essas células bacterianas com oxígeno,
las células de la planta también van a verse afectadas y un poco degradadas. Eso hace con que la planta siempre esté fortificando cada vez más sus células. Así que ese estrés continuo va a hacer entonces con que la planta quede mucho más resistente a varias enfermedades y también al estrés, haciendo entonces con que nosotros tengamos plantas mucho más saludables. Y en ese proceso entonces de obtención de bacterias y expelir bacterias, muchas de ellas consiguen salir de ese ciclo y acaban adentrando un poquito más en las plantas. Tanto por ese ciclo, bien también pueden ser absorbidas por los estómatos, aquellas aberturas allá arriba en las hojas. Cuando eso pasa, nosotros vamos a tener entonces bacterias normales, tornándose bacterias endófitas, entonces, que vivem dentro de las plantas. Esse é o significado de endófitas. Quando isso passa, essas bactérias começam então a cuidar de seu anfitrião também, porque como elas conseguem alimento em abundância e proteção de los depredadores que estão aí afuera, ela também faz seu papel para cuidar de esa relación. Y lo que ellas van a hacer es producir muchos metabolitos secundarios, lo que yo siempre hablo para ustedes. Voy a dejar también acá el video que yo hablo un poquito más de ellos. Pero son entonces sustancias que van a ayudar entonces en la protección de la planta, en el crecimiento de ella, en la reproducción y mucho más. Assim que quando nós decimos que os metabólitos secundários e fitohormônios são produzidos em las plantas, muitas vezes nós estamos dizendo que eles são produzidos por bactérias em las plantas. Bien, se o cerebro de ustedes não explotou hasta acá, vamos a continuar um pouquinho mais e vamos a ver se eu aún consigo explotar ele. Nós vamos a ter bactérias então circulando em vários tejidos de nossas plantas e muitas delas então vão chegar a las flores. Quando elas chegam em las flores, se nós temos a fecundação, nós vamos a ter o encapsulamento de parte dessas bactérias dentro de nossas semillas. Isso quer dizer então que as bactérias que estão dentro de nossas plantas podem ser passadas de geração a geração. E nós vemos isso muito claramente em várias plantas, principalmente nós podemos perceber em los choclos, em las variedades de choclos ancestrales, em la qual nós conseguimos ver que as mesmas bactérias que infectaram os choclos há centenas de anos atrás aún perduram. Pero com todos os avanços da tecnologia, nós começamos a questionar-nos realmente quem é o ser inteligente, nós, as bactérias ou as plantas. Porque com as últimas transformações na forma da agricultura, depois da Segunda Guerra Mundial, em la qual nós começamos a utilizar pesticidas, fungicidas, fertilizantes químicos, muitas dessas plantas perderam a capacidade de transferir então esse material bacteriano de uma geração a outra. E nós podemos ver isso, por exemplo, em los algodones, que já foram muito transformados e são muito bombardeados então com todos esses fertilizantes e pesticidas químicos. Assim que muitas dessas poblações e vegetais estão perdendo essa capacidade de bactérias endofíticas. E aun quando nós pensamos em jardineria em pequena escala, nós podemos ver processos que são perpetuados por os jardineiros que também diminuem essa capacidade das plantas de fazer essas associações e proteger-se a si solas. Como, por exemplo, essa técnica de esterilizar nossas semillas antes de plantar ou ponerlas em um suelo esterilizado. Eu sempre, quando hago mis almacigueiras, eu prefiro então inocular bactérias positivas ao invés de esterilizá-las. E nós vemos o mesmo também, essas técnicas de agarrar nossas semillas também em cultivos de cannabis, nós vemos muito isso, de esterilizá-las com água oxigenada ou algum outro produto para sacar então essas bactérias que podem causar, por exemplo, o dumping off, que seria essa enfermidade que quando nossa semilla começa a desarrollar-se, ela começa a decair. Pero se nós temos as bactérias internas benéficas, a planta vai conseguir proteger-se muito mais de essas enfermidades. Assim que o que nós fazemos, em realidade, perjudica mais nossa planta, que favorece seu desenvolvimento saudável.
Eu sei que se nós temos plantas muito afetadas por alguns hongos ou bactérias, quizás nós tenhamos que fazer esses métodos, pero não comumente. É sempre melhor favorecer que a planta cuide-se por si sola e estabeleça relações positivas com bactérias e hongos. Bem, e outro questionamento que nós temos que sacar com toda essa explicação que les di é de onde nós conseguimos nossas semillas. Se nós temos semillas ancestrales que vêm sendo guardadas por guardianes orgânicos há muito tempo, mas nós vamos a ter a probabilidade que essas plantas, essas semillas já estejam então infectadas com essas bactérias endofíticas e que elas tenham a capacidade então de generar essas relações com as bactérias presentes no suelo. Pero se nós pensamos sobre semillas de grandes companhias como Monsanto, entre outras, essas semillas são produzidas em laboratório, não têm contato com essas bactérias benéficas e também elas passam por processos de engenharia, de bioengenharia. E para garantizar que essas semillas salgam impecáveis de laboratórios, elas também são super esterilizadas, assim que zero bactérias, zero hongos. E pensando em las semillas ancestrales, nós também vamos a ter nossos peros, porque muitas vezes nós temos um guardião que faz todo correto, não utiliza fertilizantes químicos, não utiliza pesticidas, bactericidas, etc. E as semillas então vão estar perpetuando essas bactérias. Pero muitas vezes o que nós vemos é que alguém compra então a semilla dessa produção então bem cuidadosa de semillas ancestrales e las agarra e põe em seu jardim. Para generar mais semillas e aumentar suas ventas, então sua produção, começam a poner mais NPK, urea e combater então com fungicidas e outros produtos no jardim. Eles vão vender essas semillas como ancestrales, pero elas vão estar desinfectadas e vai ser muito mais difícil que elas estejam então com essas associações benéficas. Assim que sempre quando nós vayamos a comprar nossas semillas, nós temos que ver como é a produção, averiguar bem, porque aunque diga aí heirloom seeds ou semillas ancestrales, quizás elas não sejam produzidas da forma que nós nos gostaria. E isso também nos incentiva mais a guardar nossas próprias semillas, porque também as bactérias vão estar então mais adaptadas a diferentes condições de temperatura, do pH do suelo, entre outros. Assim que se nós temos nossas próprias semillas, elas vão estar mais adaptadas e vão desenvolver-se melhor aonde nós vivemos. Assim que produção local, nossa própria e conhecer nossos produtores é fundamental. Bem, acá nesse ponto vocês já devem estar pensando o mesmo que eu. Nós, em realidade, somos os estúpidos e as plantas e as bactérias são muito mais inteligentes e estão aptas a cuidar-se por si solas. Pero, que será que nós poderíamos fazer para ajudá-las, então, a perpetuar esse ciclo rizofágico? Bem, há algumas cositas. Primeiramente, não utilizar fertilizantes químicos, porque vão incentivar, então, que as plantas absorvam esse nitrógeno dessas fontes artificiais. Então, como as plantas são inteligentes, elas vão preferir então absorvê-las rapidamente e não criar essa relação, pero assim elas vão estar perdendo todos esses pontos positivos que convêm com isso. Assim que não fertilizantes químicos ricos em nitrógeno e também não utilizar bactericidas, fungicidas, nematicidas, entre outros, porque assim nós vamos estar mantendo a cadeia alimentar perfeita em nosso suelo. Pero, además de isso, quando as bactérias estão no suelo, elas necessitam uma fonte de carbono eficiente, además de um pH neutro e outras condições, como, por exemplo, bastante oxígeno, entre outros. Assim que fortalecer um suelo bem aereado, com bastante matéria orgânica, é muito fundamental. E nós fazemos isso incorporando matéria orgânica em nosso suelo. Isso é o mais fundamental e também nós já falamos bastante acá no canal. Assim que utilizar compost, humus de lombriz, bocate, todo isso, então vai ser uma
ótima forma que nós vamos estar ajudando nesse ciclo e vários outros para que tenhamos plantas muito saudáveis. Bem, espero que com esse vídeo vocês vejam com outros olhos todos os ciclos, toda a biodiversidade, todas as relações que nós temos em nosso jardim e que nós valoricemos ela e que percebamos que quanto mais nós mantengamos nosso suelo, nossas plantas livres de distúrbio e de coisas que nós podemos trazer desde afuera, mas ellas van a tener las herramientas de utilizar todo su potencial y no quedarem como perezosas, dependientes de nosotros. Eso es lo que yo intento hacer acá, es lo que yo hacía allá en Arica, es mantener entonces el sistema saludable, lo más biodiverso posible, para que ele consiga mantenerse por sí solo. Minha gente, isso era o que eu queria trazer para vocês. De verdade, quando eu descobri toda essa informação, de verdade, me explotou a cabeça e espero que vocês quedem também com isso. Pensem um pouquinho mais para perceber o quão incrível é a natureza. Se a vocês les gostou o vídeo, por favor, pongan el me gusta acá, suscríbanse no canal para mais e hasta a próxima. Tchau!